Olá, boa noite! Não para de crescer o número de mulheres que engravidam após os 35 anos e, por que não, até depois dos 40, 45, né? Tudo isso graças à medicina. Mas essa decisão exige cuidados. Será que é possível engravidar com segurança? O Conversa Boa de hoje é sobre gravidez tardia. Não sai daí porque o programa só está começando. O tema de hoje é fertilidade após os 35 anos. A gente vai bater agora um papo super esclarecedor, sabe com quem? Com a médica ginecologista Fernanda Carmona. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Poli, e a gente vai receber também a mamãe Tatiana Diniz, que vai partilhar uma experiência incrível com a gente. Tudo bem, Tudo Tati? bem. Muito obrigada por terem vindo, gente. É um prazer recebê-las. O número de mulheres que têm decidido engravidar após os 35 anos cresceu 80% nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2020, segundo uma pesquisa da Fiocruz. Isso é um reflexo das mudanças culturais, sociais e também econômicas dos últimos anos, né? Doutora Fernanda Carmona, você tem visto isso, né? No consultório, isso tem ocorrido? Diariamente a gente recebe pacientes no consultório questionando essa questão da maternidade, né? O perfil de mulheres que estão pensando em engravidar, pensando no primeiro filho, na verdade, mudou. Já não é o mesmo, né, de antes, né? A gente primeiro quer ter uma família, um relacionamento estável, uma profissão, para depois se dedicar à maternidade. Então, é muito comum a gente receber pacientes, mulheres acima de 30, 35 anos, às vezes até mais tarde que isso, acima dos 40 anos, né? Pacientes que podem encontrar algum desafio, alguma dificuldade, mas realmente o perfil dessas pacientes mudou. Mudou bastante, né? Eu vou falar agora com a Tatiana. Tatiana é uma grande amiga, uma profissional incrível, que também, inicialmente ali, priorizou a carreira, a vida pessoal e depois, então, sonhou com a maternidade, né, Tati? Como que foi isso? Exatamente. Eu casei um pouco mais tarde, né? E nós decidimos, com 38 anos já, fazer alguns exames, né, médicos, para poder seguir esse sonho, que sempre foi um sonho, na verdade, desde nova, ser mãe, né? Mas antes disso, teve o preparo profissional, enfim, os exames médicos, nós fizemos acompanhamento com médicos para depois realizar esse sonho da maternidade. Depois realizar, que você realizou, já você vai contar pra gente, né? Mas quando a mulher, ela decide engravidar, né, após os 35 anos, a gente percebe que elas têm dois medos aí. A dificuldade em engravidar e o risco. Nós sabemos que quando a mulher nasce, ela já nasce com uma quantidade de óvulos já predeterminada que ela vai ter ao longo de toda a vida dela. E quanto mais tempo essa mulher espera, aguarda para pensar em gravidez, essa população de óvulos vai diminuindo. Então, a reserva ovariana, ela começa a ter uma queda a partir da primeira menstruação, né, após a menarca, que geralmente vai acontecer 11, 12, 13 anos, e a cada ciclo menstrual essa quantidade vai reduzindo de uma forma, né, gradual, mas existem quedas mais importantes que começam a acontecer a partir dos 35 anos. Então, as dificuldades começam aí. Quanto mais tempo a gente demora para pensar em gravidez, a nossa reserva, a nossa quantidade de óvulos diminui, mas também a qualidade, o que acaba sendo muito importante. Então, independentemente do que a mulher faça, ela perde os óvulos mensalmente. Mensalmente, essa perda ela vai acontecer, essa perda é inevitável. É uma pergunta comum de consultório, mulheres pensarem, mas se eu uso pílula ou algum método anovulatório, eu não estou preservando os meus óvulos porque são métodos que não me deixam ovular? Não, essa perda ela é inevitável, independente da ovulação, existe uma perda mensal a cada momento que aconteceria um ciclo menstrual. E claro, essa queda acaba sendo mais importante a partir de algumas idades. Principalmente a partir dos 35 anos. E mais importante ainda, a partir dos 40 anos. A partir dos 40 anos. Tatiana vai contar pra gente, né, como que foi, com que idade ela decidiu ser mãe. E eu queria que a doutora Fernanda Carmona dissesse pra gente também, depois de quanto tempo a mulher tentando naturalmente, ela tem que perceber que não tá dando certo e precisa de uma intervenção. Essas informações que a doutora, né, prestou agora pra gente, elas são importantes. Na época eu obtive, né, acesso a essas informações já numa primeira consulta
como eu procurei, né, com 37 anos já para 38, esse sonho de ser mãe, aí eu fiz os exames médicos, fiz o exame antimileriano para ver minha reserva ovariana, enfim, e comecei a fazer um acompanhamento. Inicialmente a gente tenta naturalmente, né? E aí eu não demorei para engravidar, só que eu tive uma perda gestacional já com 38 anos, uma segunda perda que foi também uma gravidez natural com 39. Foi então que decidimos fazer os exames, né, mais específicos já com 40 anos, né? Eu já estava com 40 para fazer uma fertilização in vitro já. E eu tinha uma boa reserva ovariana, então tive vários embriões, mas dentre eles só um deles era compatível com a vida. Eu fiz a biópsia dos embriões, né? Pesquisamos bastante, o médico me passou todas as informações. Então, com 37 anos você decidiu ter, você tentou naturalmente, depois ela foi para a fertilização in vitro, mas tem também a inseminação, né? Como que funciona? Tem a inseminação, então dentro dos tratamentos de reprodução humana, a gente divide em duas classes, né? O tratamento de baixa complexidade, que o ginecologista, o ginecoendócrino, que tem um aparelho de ultrassom, que está habilitado a fazer esse tipo de tratamento, ele pode começar no consultório com a baixa complexidade, que são 2 tratamentos basicamente. O namoro programado, né, que a gente vai acompanhando com ultrassom, você deve ter feito, deve ter passado por esse momento, né? Então, o namoro programado, ele faz parte da baixa complexidade, a gente pode acompanhar no consultório, a gente consegue identificar o melhor momento para a paciente ter relação sexual em casa, namorar em casa, para tentar uma gravidez espontaneamente, né? Já a inseminação, que você comentou com a gente, também é um tratamento super possível para a gente fazer antes de evoluir para uma fertilização in vitro. Então, a inseminação nada mais é do que a gente facilitar esse encontro do sêmen, né, com o óvulo, né, com aquele óvulo que foi, né, que ovulou naquele ciclo menstrual. É muito parecido com o namoro programado. A gente usa muitas vezes algumas medicações para fazer estimulação ovariana, vai acompanhando com o ultrassom e a gente consegue identificar o melhor momento para aquela paciente ter relação sexual em casa ou fazer a inseminação. É um procedimento simples, o casal traz o sêmen, né, já preparado e processado, traz no consultório e a gente vai inseminar dentro do útero, facilitando o encontro dos gametas, né? Então, nisso a gente já aumenta as chances de gravidez, não é um aumento muito expressivo, mas aumenta os resultados, né? Aumenta as chances mesmo de que ocorra gravidez de uma forma praticamente espontânea. A gente viu que hoje a medicina oferece muita coisa, né? Então, namoro programado, inseminação, também vimos aí a fertilização in vitro, mas eu gostaria que a doutora explicasse pra gente como esse óvulo ele começou ali a envelhecer, é importante também reservar esse óvulo, né? O que é indicado para a mulher? Aí a gente pode começar a pensar em congelamento de óvulos, né? Partir um pouquinho por esse caminho, que daí já seria outro grupo, né? Esse outro tratamento que já seria a reprodução assistida, né? Os tratamentos de alta complexidade e basicamente a fertilização in vitro e congelamento de óvulos. Então, o congelamento de óvulos, a preservação, né, da fertilidade feminina, tentar se assegurar de que algum dia, né, se a gente tiver alguma dificuldade, a gente tem uma reserva, uns óvulos já congelados, isso precisa ser discutido e avaliado com as pacientes em consulta, principalmente as pacientes que não estão pensando numa maternidade tão próxima. Então, isso é super importante, todo ginecologista geral precisa abordar esse assunto, oferecer para a paciente, para que ela busque uma oportunidade para ter uma reserva, né, congelar os óvulos e ficar um pouquinho mais tranquila para pensar nesse assunto com um pouquinho mais de tranquilidade. Eu acho que é importante, né, a mulher ir procurar o médico, porque muitas vezes naquele momento, naquela etapa da vida dela, ela está pensando que não quer ter filho, mas aquilo pode mudar a vida dela, pode se transformar, ela pode gerar esse desejo de ser mãe, o desejo da maternidade, e é importante que ela converse com o médico, então, que faça essa orientação, né, do congelamento para saber que ela vai ter óvulos ali saudáveis. Sim, com certeza. E quando a gente pensa em qualidade também, que nem, né, o caso da fertilização, dos tratamentos de alta complexidade, é você poder investigar a saúde desse embrião, se é um embrião saudável, né? Se a gente está transferindo um embrião saudável, né? Ou se ele tem alguma alteração importante, alguma cromossomopatia, alguma alteração gênica. Então, as perspectivas hoje são muito boas porque a gente tem esse acesso
acesso, a gente tem, né, a medicina para ajudar a gente nesse sentido, para pensar numa maternidade mais saudável. E a Tatiana contou pra gente, então, que com 37 anos ela começou a pensar, né, na maternidade, ela tentou naturalmente, foi para fertilização in vitro, e a gente quer mostrar que esse sonho dela foi realizado. Ela teve a Laura, a gente tem imagens aí para mostrar. Que coisa linda, você grávida, você olhando essa imagem, o que você pensa, Tati? Foi um sonho realizado? Foi um sonho realizado. Olha que gracinha ali na maternidade. A maior alegria e a maior realização e um desafio diário de ser mãe, muito bom. A Laura, olha aí que gracinha. Hoje a Laura tá com quantos anos? 5 anos. 5 anos. E essas fotos? Ela era bebezinha. Aí, ela já com 5 anos, foi no aniversário. Foi o último aniversário? De 5 anos. Você fica emocionada? Sim. Fica, né? Muito emocionada. É muito bom, né? É muito bom. Foram muitos anos de sonhando, né? Sonhando com a maternidade e hoje, enfim. Hoje eu acho que são outros desafios que a gente tem, né? E buscar ajuda no momento certo, né, Tati? Sim. A gente não deixar Olha, passar. que gracinha, doutora. Linda, Coisa linda. mais linda. E, Tati, assim, as mães não podem deixar de sonhar, né? Tem que persistir. Não. Quando eu engravidei e fui ter alta, né, com o médico que me acompanhou durante 3 anos, o que ele me falou é que você não desistiu, né? Nós fomos conversando, é muito importante você ajustar com o seu médico os procedimentos a serem feitos, o que você vai se sentir confortável ou não, né? Que tem, enfim. E também tem a questão financeira, né? Que você vai se organizando, emocional. E com isso nós conseguimos, né? Até fazendo da minha experiência, pelo que a doutora falou, com isso reduz até a chance de não ter o êxito, né? Quando eu fui fazer a transferência, a minha chance era já 70% de dar certo, sucesso, né? E aí, enfim, complementando até a questão da biópsia, né? Dos embriões, eu tive vários embriões, dentre eles só um era compatível com a vida, né? Eu não sei se é assim que fala, doutora. Sim. Existem, então, né, alterações embrionárias que são incompatíveis com a vida, mas existe também a síndrome de Down, que é a síndrome genética cromossômica mais comum e que é compatível com a vida, né? E muitas vezes quando a gente faz o tratamento, a biópsia embrionária, a avaliação genética, identifica que tem a síndrome de Down, por mais que seja uma alteração possível, compatível com a vida, muitas vezes esse embrião, ele vai ser transferido, né? Os casais vão buscar embriões geneticamente saudáveis, que tenham uma chance maior de ter uma gestação mais tranquila, com menos riscos, menos intercorrências. E já considerando os riscos, né, que estão associados a uma gestação numa idade materna mais avançada, né? Aumenta o risco, né, de diabetes gestacional, das doenças hipertensivas da gestação, de pré-eclâmpsia. Então, os riscos já existem, eles já são aumentados. Quando a paciente faz a FIV, os riscos são maiores ainda. Então, partir de um embrião saudável já minimiza, né, algumas intercorrências que a gente pode ter ao longo da gravidez. Mas quando que a gente precisa buscar ajuda, né? Quanto tempo que a gente vai tentar esperar uma gestação espontânea para buscar ajuda? Depende da idade da paciente, né, da reserva ovariana, dos exames, mas de uma forma geral, até os 35 anos, os estudos mostram que a gente espera 12 meses. 90% dos casais vão engravidar até 12 meses ali de tentativa, né? E essa gravidez também ainda pode acontecer depois desse período, claro, mas depois de 12 meses tentando sem sucesso, é indicativo de começar um tratamento e uma investigação mais complexa. E a partir dos 35 anos, claro que a gente vai dar menos tempo, né? O casal vai ter 6 meses só para aguardar. E eu sempre já oriento, né? Quando a paciente já me procura para uma consulta pré-concepcional, já pensando em engravidar, eu já deixo um roteiro. Olha, não engravidou até novembro, até outubro, já me traz esses exames, porque daí a gente precisa complementar. Entendi. Ó, já a gente vai continuar com esse tema tão interessante, hein? Que Conversa Boa volta já.
Voltamos falando sobre maternidade após os 35, 40, por que não 50 anos, né, doutora? Cláudia Raia engravidou aí com 55, né? Meio fora da curva esse caso, né? Desse caso, né? Com certeza chama bastante atenção, né? Meio fora da curva, né? Não é bem atípico. Muito atípico, gente. E para aprofundar ainda mais esse assunto, nós vamos agora direto para o laboratório de uma clínica especializada em reprodução humana que fica em Penápolis. Nós vamos conversar, gente, com as médicas Karina Fattori, que é embriologista, e com a médica doutora Daniela Hassan, que é especialista em reprodução humana. Que alegria receber vocês. Muito obrigada pela disponibilidade. Já estão aí no laboratório para tirar as nossas dúvidas, né? Tudo bom? Como Olá, vai? Tudo bem, Juliana? Tudo bem? Tudo ótimo. Acho que a grande maioria das dúvidas assim da mulher é o que acontece com esse material, né? O que acontece com esse óvulo depois que ele é colhido? Quais são os passos aí dentro do laboratório, doutora? Sim, aqui é nosso laboratório, que consta de algumas áreas. Nós começamos com a coleta de óvulos ali, naquela sala, que é denominada centro cirúrgico. Após essa coleta, a gente retira os melhores óvulos da paciente, que já foi estimulada, já foi tratada com hormônios, para o processo de reprodução assistida, e eu entrego esses óvulos através dessa janelinha, para este laboratório, para a nossa embriologista. Este laboratório é um laboratório com ambiente controlado, onde a gente procura ter o máximo de cuidado para fertilizar e ter o desenvolvimento desses nossos embriões. Isso é feito aí, então? Isso é feito tudo aqui. Esse processo, falando bem rápido, a embriologista recebe esse óvulo é feito todo um preparo nele, nessa cabine, que a gente chama de cabine de segurança, e depois é feito o processo de injeção intracitoplasmática, que é o quê? A gente dá uma ajudazinha no sêmen, no espermatozoide, para chegar no óvulo, que é feito nesse aparelho, que é um microscópio altamente especializado de microinjeção, que é de fertilização. Essas agulhas, elas conseguem captar esse espermatozoide e injetar no nosso óvulo. Até nós temos um aqui na tela para mostrar para vocês. É injetado dentro deste óvulo. Posteriormente, é feito o embrião e é juntado as duas células e colocado em nossas incubadoras. Aqui são incubadoras que elas simulam o útero materno. Então, elas simulam e eles ficam aí guardadinhos neste ambiente controlado, com todo o fornecimento de gás específico para formar uma vida. E esses embriões são colocados aqui até o 5º dia de evolução, quando, após isso, nós transferimos para o útero de uma mamãe. Hoje, inclusive, nós temos um procedimento que é uma mamãe de 47 anos por ovo-recepção. Por isso, a fertilidade é possível, todas as formas de família são possíveis neste laboratório. Que bom, que boa notícia dessa mamãe. Boa sorte, que Deus abençoe aí esse sonho da maternidade dela. A gente viu aí todo esse procedimento, é muito delicado. Que bom que a medicina hoje traz essa possibilidade pra gente, né? E a gente que não entende muito disso, fica muito curioso em relação a esse congelamento. Quanto tempo pode esse embrião ficar congelado, doutora Daniela, doutora Karina? Essa parte eu vou explicar. Tanto óvulo, sêmen, embrião, a hora que a gente congela, a gente vitrifica, na verdade, a gente para o desenvolvimento celular. Então, ele pode ficar congelado com nitrogênio líquido, menos 196 graus, por tempo indeterminado. O bebê que nasceu, que foi um embriãozinho que ficou mais tempo congelado, ele ficou congelado por 27 anos. Aí ele foi descongelado, transferido para um útero de uma doadora e nasceu um nenenzinho. 27 anos. Doutora, a senhora já viu algum tipo de experiência dessa? Tanto tempo congelado, Fernanda Carmona?
Não, mas a gente, né, conversando com os nossos colegas mais especialistas na alta complexidade, a gente vê que esses casos podem acontecer, né? Apesar de não serem os mais comuns, né? Eu acho que quando um casal decide engravidar, eles não querem perder muito tempo, mas claro que existem, né? Essas situações. Tatiana, muito legal, Karina. O senhor ficou congelado muito tempo, Tatiana? 5 meses. 5 meses. A Laura. Você brinca até que ela estava congelada, né? Estava congelada. Doutora Daniela, Karina, acho que uma grande dúvida das mães também é em relação à coleta, né? Elas temem um pouco, ficam curiosas, ansiosas aí por esse momento da coleta. Essa coleta é feita com sedação. Explica pra gente como que funciona isso. Essa coleta é uma coleta muito tranquila, é feita com uma sedação, realizada pela médica anestesista ou pelo médico anestesista, no centro cirúrgico, nessa sala de centro cirúrgico, extremamente controlada, sem dor, um procedimento rápido de 15 a 20 minutos, sem problema algum, muito tranquilo. A recuperação, ela fica algumas horas na clínica, e posteriormente vai para casa, retorna às suas atividades, sem problema algum. O material do pai é colhido em um local separado? Isso, o material do pai ele é colhido, aqui a gente tem alguns laboratórios específicos. Então nós estamos dentro do laboratório de fertilização, ali sala cirúrgica, criopreservação e a sala de andrologia. E ligado à sala de andrologia existe a sala onde existe a coleta de sêmen. Essa sala precisa também ser específica, onde ela tem uma comunicação direta com o laboratório de andrologia, que só lida com o sêmen. Então, são todos ambientes separados. Agora, sobre os embriões que não foram utilizados, como que funciona esse descarte? Isso, os embriões, normalmente, os que não são utilizados, a paciente, durante todo o processo dela, ao iniciar o processo, ela já confirma qual o destino se ela tiver embriões excedentes. Então, esses embriões, ou eles podem ser doados para as pesquisas, inclusive pesquisas genéticas, ou esses embriões podem ser doados para outros casais, que atualmente está sendo muito frequente, principalmente na população 50+, tanto homem quanto mulher que queira engravidar. Então, a embriorrecepção está sendo muito frequente. Ou ocorre o descarte, que nós falamos de descarte ético. O descarte ético é um descarte autorizado pelo nosso conselho, que é um descarte ético em relação às normativas do nosso Conselho Regional de Medicina, conforme as leis de descarte. Por isso chamamos de descarte ético. O descarte ético é super infrequente, não tem uma frequência muito grande deste descarte. Existe uma frequência muito grande de embriodoação. Muito interessante que a mulher, ela realiza o sonho dela e pode ajudar outras mães a realizarem um sonho também, né? Muito bonito, que legal. Muitas pessoas desconhecem, né, que isso pode ser feito. Em relação à porcentagem de sucesso da FIV, que números nós temos hoje? A porcentagem, a gente fala que ela vai variar de acordo com a idade da paciente, fator de infertilidade. Mas hoje a gente tem uma paciente de 35 anos, algo em torno de 60%. Isso sem a realização da biópsia embrionária. Quando a gente realiza a biópsia no embrião, a gente tira um pedacinho da célula, manda para análise genética, e vem um laudo falando que esse embrião é cromossomicamente normal, essa chance ela pode chegar até a 70%. São ótimos números, né? Hoje em dia nós temos esse diagnóstico genético, através dessa biópsia, que é possível, e você selecionar os embriões cromossomicamente normais e aumentar a chance de sucesso dessa gestação e diminuir o tempo de sofrimento, o time pregnancy, o tempo de gravidez até ela chegar naquela gravidez. Porque você coloca os embriões normais, que já foram selecionados. Então, esse espaço reduz e ela atinge a gravidez muito rápido.
Entendi. Muito obrigada. Doutora Fernanda, quer fazer alguma pergunta? Agradecer as meninas. Agradecer a Karina, a Dani, são colegas parceiras nossas, dos médicos ginecologistas de Araçatuba, quando a gente, né, tem esses casos mais desafiadores, os casos de infertilidade primária, enfim. São colegas nossas, médicas parceiras. Um beijo grande para vocês, meninas. Muito obrigada, doutora Daniela, muito obrigada, doutora Karina, por enriquecer o nosso programa com todas essas informações. Eu agradeço imensamente, foi uma honra. Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. E para todas as mães, né, todas as mulheres, como nós vemos, 80%, aumentou 80% o número de mulheres que engravidam após os 35 anos. Então, hoje mudou muito por fatores econômicos, sociais, culturais. As mulheres estão pensando na maternidade um pouco mais tarde, com 36, 37, 38. E que bom que hoje nós temos a medicina aí para nos ajudar, para alicerçar esse sonho de tantas mães, né, que a gente viu que é possível aos 40, aos 42. Então, você que está assistindo, está com um pouco de medo, com ansiedade, foque em exemplos bons, foque nisso tudo que a gente está mostrando. Olha só quanta coisa que a gente aprendeu hoje ali no laboratório dessa clínica em Penápolis, tudo é possível. E também, claro, sempre pensamento positivo, igual a Tatiana falou, né? Pensar positivo, tentar e não desistir. Você falou uma coisa importantíssima, o médico te disse, Tatiana, você conseguiu porque não desistiu, foi isso? Não desisti, confiei em Deus, muita oração. E era o meu maior sonho mesmo. Meu maior sonho era ser mãe. E se você não desiste e se prepara, né? Se prepara juntamente com o médico, com sua rede de apoio, seja qual for, você vai, de uma forma ou de outra, conseguir. Ser mãe. E curtir, né? Que agora você só tá curtindo a Laura. Que bom, parabéns. Obrigada, doutora. Obrigada, muito obrigada. Poli. Tatiana, obrigada. Foi um grande prazer receber vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Pela disponibilidade e por partilhar tanto com a gente. Obrigada, tá? Eu quero agradecer também as profissionais da beleza e a Eliane Nogueira, que cuidam de mim, gente, com muito, muito carinho. Então, muito obrigada. Fiquem agora com o Minuto Tá na Moda. Um beijo e até terça que vem. Tchau. Vamos falar então sobre a escolha desse look de hoje, esse vestido lindo Paranoia, com essa cor, gente, que eu gosto muito, acho que dá uma iluminada, sabe? Acho lindo. E eu quero mostrar pra vocês esse detalhe aqui, que é um charme, ombro a ombro, né? Dá esse efeito super charmoso, romântico, eu acho lindo. E claro que esse look é Paranoia, né, gente? Uma loja que é especialista quando o assunto é sofisticação. São anos de mercado em Araçatuba, mais de 30 anos, viu? Trazendo ideias descomplicadas para a gente sair sempre bonita, com muito bom gosto, elegância e estilo. Você que é de Araçatuba já sabe que a Paranoia fica na Rua Baguaçu, número 50, e para ficar por dentro da coleção Outono e Inverno, é só entrar no Instagram, @aparanoialoja. Dá uma olhada aí, gente, quanta novidade. Elas estão sempre postando as últimas tendências da estação, então entra agora no Insta e já escolhe seu look novo, hein? Os acessórios, vocês sabem que são da loja Mayumi. Olha o charme dessa peça aqui, gente. Tendência, viu? Elaine sempre com uma peça mais linda que a outra. Se você ainda não conhece a Mayumi, precisa conhecer, gente. Corre lá no Insta para ver as novidades. As meninas vão te atender com todo carinho, inclusive um beijo pra Bia, um beijo, Elaine. Muito obrigada pela parceria. E tem novidade, viu, gente? Tem novidade. Com muita alegria, eu apresento a vocês a nossa mais nova parceira. Sabe quem é? Lafemme, com certeza. O calçado Lafemme deixa a produção muito mais linda, com muito mais elegância. Olha aqui essa sandália, que maravilhosa. Esse salto, gente, que faz o maior sucesso na loja. Fez o maior sucesso hoje aqui na gravação. Lindíssimo. Já entra no Insta para ficar por dentro das novidades. Lafemme com lojas em Araçatuba, Birigui, Rio Preto e Votuporanga. Eu, como uma boa Lafemme Lovers, já garanti esse aqui pra mim. Lindo, né? Gente, claro que todo esse trabalho impecável é da personal stylist Camila Ábido. Ela que faz um trabalho personalizado, desde a escolha das peças até as combinações. Eu adoro os nossos encontros, viu, Camila? Eu adoro. Ela faz um trabalho incrível, gente. Se você ainda não encontrou seu estilo ou precisa aí de uma ajudinha para montar um look importante, para uma festa que você vai, a Camila é a pessoa certa para te ajudar, viu? Vale muito a pena conhecer
conhecer o trabalho dela, corre lá no Instagram que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. É isso, gente, que alegria falar desses parceiros tão queridos. Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo e até terça que vem. Tchau!